Olá a todos. Então, quem é responsável pelo texto 7, chamo-me eu. Então, no início do texto, a Emanuele fala que o método utilizado para que ela conseguisse falar foi o método ortofônico. O que é? Ela colocava a mão na garganta do educador para sentir as vibrações. Então, eles repetiam palavras atrás de palavras, mas ela não conseguia entender o significado dessas palavras. Tanto é que quando eles se referiam, por exemplo, a Emanuele é surda, ela não sabia que a Emanuele era ela. Então, ela achava que o nome dela era eu. Ela não sabia que as coisas, os objetos tinham nome, que as pessoas da família dela também tinham um nome. Aí, um dia, o pai dela ouviu no rádio, em uma das estações, dois homens dando uma entrevista. O Alfredo Corrado, que foi o criador do teatro visual, e o intérprete, Bill Modi. Então, eles falaram sobre a língua gestual, o pai dela demonstrou bastante interesse, viu isso como uma solução para poder se comunicar com a filha, entrou em contato com eles e levou a Emanuele para conhecer. Então, no início, ela olhava para eles e não sabia o que eles estavam sinalizando. Para ela, era um monte de gestos que não significava nada. Aí depois ela foi aprendendo e ela percebeu que ela não era a única surda, que ela não ia morrer criança. Ela cita isso no texto, que ela não conhecia nenhum surdo adulto. Então ela acreditava que não ia chegar até a vida adulta. Ali no texto também ressalta a importância dos surdos conviverem com adultos surdos para aprenderem melhor. Aí também ela cita a questão de um gato, por exemplo, que se ele convive com cachorros e ele não sabe que existem outros gatos, ele vai se sentir único. E ela fez uma comparação, né? Então era assim que ela se sentia. Como ela não conhecia outros surdos, ela não sabia como era a comunicação com eles, como era a vida, o cotidiano que eles poderiam estudar, trabalhar. Então, ela achava que a vida dela terminaria ali, na infância, que ela não chegaria até a fase adulta. Então, eu fiz um poema sobre o texto 7, onde eu acrescentei algumas frases que a autora citou no texto. Chamo-me eu. Somos duas pessoas, Emanuele e eu. Através do método ortofônico, tentaram me ensinar. Eu colocava a mão na garganta da ortofonista para sentir ela vibrar. Durante horas, repete-se a mesma palavra para que eu possa imitar. Imito como um macaquinho, sem nada falar. É cansativo e repete-se uma palavra atrás da outra, sem para mim nada significar. Certo dia, meu pai resolveu o rádio ligar. Na estação estava um homem surdo chamado Alfredo Corrado e o outro chamado Bill Modi para interpretar. Meu pai ficou admirado quando eles falaram que usavam a língua gestual para se comunicar. O meu pai fica em estado de choque. Como os médicos puderam me enganar? Todos os pedagogos que me afirmaram que só a aprendizagem da língua falada poderia ajudar. Ficou louco de alegria, porque encontrou uma solução para mim. Sentia um grande desgosto por não conseguir falar comigo. Percebeu que a falta de comunicação estava chegando ao fim. No dia seguinte, conheci Alfredo Corrado e Bill Modi. Os dois fazem gestos sem parar, mas os gestos não me dizem nada. Por que Alfredo não usa aparelho? Eu resolvi perguntar. Sou surdo, posso sinalizar. Essa é a língua que eu uso para me comunicar. Meus olhos brilharam. Alfredo é surdo, não usa aparelho e ainda por cima é adulto. Eu, que me julgava única e destinada a morrer criança, percebo agora que tem um futuro possível e que resta esperança. Segundo a técnica da oralização, eu não tinha qualquer hipótese de me encontrar com um adulto surdo. Não tinha contato senão com pessoas que ouvem.
Com o tempo, aprendi que as coisas têm nome. Imagine então a minha felicidade. Ensinaram-me que pode dar nome às pessoas. Percebi, enfim, que tinha identidade. Agora eu não sou mais eu. Eu sou Emanuele. Então, eu fiz um poema sobre o texto 7, onde eu acrescentei algumas frases que a autora citou no texto. Chamo-me eu. Somos duas pessoas, Emanuele e eu. Através do método ortofônico, tentaram me ensinar. Eu colocava a mão na garganta da ortofonista para sentir ela vibrar. Durante horas, repete-se a mesma palavra para que eu possa imitar. Imito como um macaquinho, sem nada falar. É cansativo e repete-se uma palavra atrás da outra, sem para mim nada significar. Certo dia, meu pai resolveu o rádio ligar. Na estação estava um homem surdo chamado Alfredo Corato e o outro chamado Bill Mod para interpretar. Meu pai ficou admirado quando eles falaram que usavam a língua gestual para se comunicar. O meu pai fica em estado de choque. Como os médicos puderam me enganar? Todos os pedagogos que me afirmaram que só a aprendizagem da língua falada poderia ajudar. Ficou louco de alegria, porque encontrou uma solução para mim. Sentia um grande desgosto por não conseguir falar comigo. Percebeu que a falta de comunicação estava chegando ao fim. No dia seguinte, conheci Alfredo Corato e Bill Mod. Os dois fazem gestos sem parar, mas os gestos não me dizem nada. Por que Alfredo não usa aparelho? Eu resolvi perguntar. Sou surdo, posso sinalizar. Essa é a língua que eu uso para me comunicar. Meus olhos brilharam. Alfredo é surdo, não usa aparelho e ainda por cima é adulto. Eu, que me julgava única e destinada a morrer criança, percebo agora que tem um futuro possível e que resta esperança. Segundo a técnica da oralização, eu não tinha qualquer hipótese de me encontrar com um adulto surdo. Não tinha contato senão com pessoas que ouvem. Com o tempo, aprendi que as coisas têm nome. Imagine então a minha felicidade. Ensinaram-me que pode dar nome às pessoas. Percebi, enfim, que tinha identidade. Agora eu não sou mais eu. Eu sou Emanuele.